Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele do qual nós o confessamos de boca e demonstramos pelo bom proceder. A um é dado palavra de sabedoria, aonde ele dizia já aos religiosos da época: vós apropriaste da chave da sabedoria e não herdais o reino dos céus, e impede aqueles que estão para entrar. Porque é necessário ter a palavra de sabedoria e de entendimento. O entendimento é desviar do mal. Tem que perseverar demonstrando pelo bom proceder, sujeitando sempre aquele que através do temor se alcança o princípio da sabedoria, e resistindo através das armas espirituais do qual ele nos concede. A palavra Jesus utilizava das analogias, assim como Deus também pediu que o povo fizesse o templo para que conhecesse o relacionamento entre Deus e o homem, onde através de Jesus o templo foi abolido, né? Temos o templo do qual ele preparou, que é a habitação do Espírito Santo, somos nós. Mas o homem apegou-se a tradições meramente humanas, desde os judeus, os samaritanos, eles sempre cultuando a bezerros de ouro, né, seguindo aquilo que foi usado como analogia, como uma geração, como nós contemplamos nos dias atuais, como Tomé tem que ver para crer. E na verdade nós temos que crer naquele do qual é invisível, né, do qual nós depositamos a nossa confiança. Paulo também usou uma analogia como o soldado de Cristo, a armadura do cristão, onde usamos o escudo da fé, do qual se apaga todos os dados inflamáveis do maligno, da qual a palavra diz que Davi tinha o escudo, né? Onde Davi depositava confiança não nas armas de guerra, embora ele ia ali com ali o cajado, né, como aonde ele atirou a pedra, mas a sua confiança, ele foi sempre claro, a força, e ele depositava no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há. Aquele que pela submissão do coração herdou tudo do Pai. A verdade é o escudo e broquel para aqueles que depositam a confiança. Quando um soldado ia para a guerra, o lugar que eles mais eram atingidos por dados inflamáveis do maligno, ali das flechas do inimigo, era no coração e nos rins, né? Por isso nós devemos sempre proteger o nosso coração, porque as setas são venenadas, né? Elas vêm com veneno para envenenar o coração, tanto os rins. Os rins está relacionado com o caráter. O coração assim procede toda saída, né? Onde ele fala que do coração procede toda imundícia, assim como também aquele que persevera sendo purificado por ele. A boca fala o que o coração está cheio, anunciamos o que o coração está cheio. E uma seta inflamável no rins, um caráter, né, ele dá trabalho para ser preparado, mas aonde ele nos ensina para não ser influenciado pelos escarnecedores, né? Porque eles têm a chave da sabedoria e usam para influenciar aquilo que eles não praticam, né? Eles não buscam o entendimento do alto, ou seja, eles são meramente ouvintes e não praticam. E quando vê que tem alguém que tem o entendimento do alto, que é desviar do mal, e desvia, eles querem influenciar através das setas malignas para que o caráter seja desfeito, porque o caráter aprovado, né, daqueles que assim perseveram segundo aquele que nos aprova, é uma ameaça para eles, né, porque expõe
as suas más obras. Por isso, Jesus nos ensina que quando eles começavam ali com aquelas guerras teológicas, com aquelas setas inflamáveis, com aqueles enigmas, Jesus se ausentava no meio deles, né? Porque eles queriam apanhar em Braceme, mas na verdade eles eram a própria Braceme e ainda queria influenciar, né, aquele que é a própria verdade que o podia justificar. Assim, nos dias atuais, aquele que tem sabedoria, quando vê e entende que ali está havendo um vã debate, ele se ausenta dele, ele foge dele, porque se ele estiver ali, ele está indo contra a própria verdade, porque a verdade nos ensina a fugir dos vãs debates teológicos. Mas que também haveria divergências para que fossem conhecidos os escolhidos. Quando se anuncia a verdade, né, vai sempre haver divergência com aqueles que estão em vãs debates teológicos que não são possíveis de os justificar e nem tampouco desviarem do mal, porque estão sempre diante do mal. Porque somente através daquele que é a sã teologia de Cristo que podemos ser justificados e perseverar na sabedoria pura do alto. Por perderem o temor à divindade, né, onde a palavra diz que nos últimos tempos eles levantariam contra a própria divindade, não teria respeito, temor, reverência, por conta dos ódios, das iras, dissensões, porque a lei de Moisés é ira, né, o poder do pecado. Ira, iriam a ponto de matar uns aos outros, achando que estão prestando um culto a Deus, né? Na verdade são cultos de demônios, como de Caim, porque estão segundo o poder da serpente levantada no deserto. São adoradores de bezerro de ouro, né? Da qual devemos fugir constantemente desses vãs debates, orar para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos. E assim como nós alcançamos, demonstrando pelo bom entendimento, né, do qual desviar do mal, para saber que segundo a fé em Jesus Cristo é possível vencer o mundo e perseverar nas obras de justiça. A única forma através daquele que é justo, né? E assim perseverar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.